Bom, vamos dar sequência então à nossa série sobre o início da verdadeira reforma. Vamos lá para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. Segundo Reis, capítulo 22. Semana passada a gente estudou do verso 1 até o verso de número 10. Hoje nós vamos do 11 até o verso de número 20. E assim nós vamos seguindo até o finalzinho do capítulo 23. Então hoje, 2 Reis 22, de 11 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tíquiva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Vamos ler juntos os 19 e o 20? Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito. Ó Deus bendito, grandioso é o teu nome. Obrigado pelo privilégio de termos acesso a essa passagem da tua palavra, que é tão rica, tão poderosa e que tem muito a nos ensinar, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos, ó Pai, direção neste momento, para que o Senhor fale aos nossos corações através do teu Santo Espírito, ao aplicar, ó Pai, essa passagem nas nossas vidas. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós, creio que aqui, já tiveram a oportunidade ou já conheceram o que é receber um diagnóstico, né? Ou você vai ali fazer um exame achando que é só uma rotina, você entra ali no hospital, sai, pega o resultado e de repente o médico diz para você: precisamos conversar. O que você sente quando escuta uma afirmação dessa? Talvez você está ali fazendo aquele exame de rotina, esperando aqueles mesmos resultados de sempre, né? Talvez aqueles exames de sangue onde aparece o colesterol talvez um pouquinho mais alto, a taxa ali, né,
outras taxas altas também, mas talvez você nunca espere ouvir, precisamos conversar de um médico. E naquele momento, você entende que não é mais só um detalhe. Quando o médico fala assim, ele está falando sobre sua vida, ele está falando sobre rumo, ele está falando sobre direção, não é mesmo? E a palavra de Deus, muitas vezes ela funciona assim também para nós, cristãos. Porque a palavra, ela não é apenas conforto. A palavra, muitas vezes, não é apenas consolo para nós. Ela também ilumina o coração, revela aquilo que está escondido e nos mostra aquilo que nós preferíamos não conhecer sobre nós. Não sei se é assim com vocês, mas comigo, a palavra de Deus faz isso o tempo todo. Ela me mostra coisas que eu não queria ver sobre mim e me desafia e me chama ao quebrantamento, ao arrependimento. E a palavra de Deus faz isso conosco o tempo todo. Lembra que lá no início eu falei, ou a palavra de Deus nos quebranta, ou ela nos endurece de vez. Né? Então uma pergunta é, qual é a nossa postura quando nós somos surpreendidos pelo nosso pecado? Qual é a nossa postura? Quando Deus mostra que nós nos afastamos mais do que a gente imaginava, o que a gente faz? A gente se justifica, o que é muito comum. O ser humano tem a tendência de justificar, né, seus pecados, os seus atos. Todos nós temos essa tendência. Exatamente. Ou muitas vezes a gente minimiza os nossos pecados. É interessante, a gente tem o costume de minimizar os nossos e ampliar do próximo, né? A gente sempre tem a tendência pecaminosa de fazermos isso. Em 2 Reis, então, capítulo 22, do verso 11 a 20, o rei Josias estava fazendo reformas com bom zelo, com zelo religioso, que a gente viu semana passada, e também com boas intenções. Esses foram os 2 pontos da semana passada. E a gente viu que, na verdade, a verdadeira reforma não começa com boas intenções e não começa com zelo religioso. Tudo isso tem o seu lugar na vida cristã, não tem? Claro. O cuidado com o templo, o cuidado com as coisas de Deus, né? Com a mesa do Senhor, na maneira que a gente organiza a igreja, na maneira que a gente decide, vota. Tudo isso tem o seu lugar e o seu valor. Mas a verdadeira reforma não começa com boas intenções e nem com zelo religioso, conforme que nós estudamos na semana passada. Mas a verdadeira reforma começa quando a escritura que estava perdida foi encontrada. Ou seja, o início da verdadeira reforma começa sempre, sempre, meus irmãos, com a palavra de Deus. Então, em meio a tantas demandas que muitas vezes é colocado nas nossas mãos para fazer, a gente nunca pode esquecer dessa essência. A reforma que nós precisamos está sempre na palavra de Deus. Não simplesmente nas ações externas que produzimos e fazemos. Porque ao longo do tempo nós podemos produzir muitos atos em nome de Deus, mas muitas vezes já não é mais em nome de Deus. Entende? Ao longo do caminho a gente pode perder o que é essencial. E apenas fazer, apenas ativismo religioso. E esquecemos, de fato, se estamos prestando atenção no que a palavra de Deus está mostrando sobre nós, sobre a igreja, sobre o seu povo, de maneira geral. Então, hoje, nós veremos que as reformas que nascem do conhecimento da palavra de Deus, que é o arrependimento para a vida, o desejo de conhecer os propósitos do Senhor e a esperança que existe para o cristão, mesmo em um mundo caótico, fadado ao fracasso, mesmo diante do desespero, o cristão ainda consegue ter esperança nesse mundo, por causa das reformas que nascem do conhecimento da palavra de Deus. Então é sobre isso que nós vamos ver hoje. Reformas que nascem do conhecimento da palavra do nosso Senhor. Vamos ver então a primeira reforma que podemos observar aí nessa passagem. O primeiro é o arrependimento para a vida. O arrependimento para a vida. Olha só o versículo de número 11, meus irmãos. Tendo o rei, vamos ler juntos o 11? Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então Josias
quando ele se deu conta do quanto a nação de Judá estava afastada do Senhor, o que ele faz então? Numa postura de penitência, numa postura de contrição, de humilhação, de quebrantamento, de vergonha, ele rasgou as suas vestes. E essa expressão, rasgar as vestes, é muito conhecida nas Escrituras. Ao texto de Joel, capítulo 2, versículo 13, diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Olha, então Josias está errado em rasgar as vestes, porque Joel está falando que importante é rasgar o coração e não as vestes, porque são sentidos diferentes ali, entre o contexto de Joel e o contexto aqui de Josias. Não é que um entra em contradição com o outro, né? De forma nenhuma. Mas o símbolo de rasgar as vestes significava para Josias rasgar o coração. Era apenas um símbolo externo de algo interno que já havia acontecido quando ele se deparou com a palavra de Deus que foi lida para ele. Então, meus irmãos, rasgar as roupas era um símbolo exterior de angústia interior. No hebraico, traz a ideia aqui para a gente de desespero total. A ênfase lá, para os judeus, quando eles usavam essa afirmação, é desespero, rasgar as vestes. Mas nem sempre um sinal externo, ele é um sinal real de genuíno arrependimento. Não significa que, por termos um momento de confissão de pecados no culto, que realmente as pessoas estão se arrependendo dos seus pecados no momento do culto. Entende o perigo disso? Porque ao longo do tempo, se a gente se acostuma com certos modelos, e se a gente não parar para analisar por que a gente faz isso, né, o que pode acontecer? Apenas rituais externos, palavras vazias. Porque se isso não provocar mudança no coração, quando a gente fala, irmãos, agora nós vamos confessar os nossos pecados. Olha a seriedade que é isso. Não é uma coisa que a gente faz porque tem que fazer. Quebrantamento a gente não força ele. É o próprio Deus que provoca arrependimento no nosso coração. Então, por mais que nós devemos cumprir certas demandas, nós devemos parar para pensar se nós não estamos fazendo certas coisas apenas por fazer. Né? Por que eu digo isso? Existe uma expressão muito conhecida que a gente gosta de falar. Já ouviu falar em lágrimas de crocodilo? Já? E existe muita lágrima de crocodilo por aí, não é mesmo? E, por curiosidade, o crocodilo chora porque a pressão, quando ele vai engolir a sua presa, comprime ali as suas glândulas lacrimais, que faz com que ele libere mais lágrimas. Olha que terrível isso, por isso que a expressão é muito conhecida, né? Então ele está traindo a sua presa com as suas lágrimas. Terrível, né? E, queridos, muitas vezes isso pode acontecer conosco também. Podemos muitas vezes chorar lágrimas de crocodilos, mas o coração não se derramou de fato na presença do nosso Senhor, que está em todos os lugares, que a presença do Senhor cobre toda a terra e vê tudo que nós fazemos. Não é assim? Então, mas diferente desses exemplos negativos que eu trouxe para vocês, no caso de Josias aqui, nós temos um sinal claro de verdadeiro arrependimento. Quanto mais Josias ouvia o que Deus exigia, mais claramente ele via o quanto o seu reino havia abandonado a palavra de Deus. Havia abandonado as Escrituras, a glória de Deus, trocado o Senhor por qualquer outra coisa. E quantos reis maus passaram na história do povo de Deus e que provocaram a ira do Senhor. Então Josias vê que não tem mais volta para o povo dele. O cativeiro já é certo. Mesmo que Josias fizesse a reforma das reformas, o Senhor não ia deixar impune o pecador. Isso aqui é muito sério que acontece no texto. Por isso que eu afirmei semana passada que zelo religioso, boas intenções, não resolve o nosso problema diante de Deus. O nosso pecado diante de Deus. E Josias, quando ele se deparou com isso, ele percebeu a realidade,
que Judá iria ter que perecer, teria que passar uma realidade difícil. Então eu quero trazer à memória dos irmãos, da passagem anterior, que os reparos do templo, eles estavam bem, até o ponto em que chegaram. Mas o ponto central é que Deus realmente queria que seu povo tivesse um coração dedicado a Ele, um coração fiel a Ele. Dedicados na reforma, é claro, mas, mais do que isso, uma dedicação mergulhada em fidelidade ao Senhor. Então, o povo de Deus precisa ser fiel ao Senhor antes de qualquer outra coisa. Então, queridos, quando o rei aqui, ele viu o enorme fosso, a enorme tragédia, ou a grande diferença entre o que a palavra de Deus exigia e a maneira como o seu povo estava realmente vivendo, ele desesperou. Ele rasgou as suas vestes. Aquela realidade traspassou a sua alma, o seu coração. Em uma palavra a gente resume, ele se arrependeu. Arrependimento para a vida. E quando a gente faz uma comparação com a nossa realidade de hoje, eu fico pensando se a maior parte do que se faz passar por arrependimento nos dias de hoje é demasiadamente superficial do que verdadeiro. Eu desconfio muito, meus irmãos, de que a maioria das coisas que as pessoas falam que estão arrependidas é de fato arrependimento. Porque o arrependimento muda a pessoa, não é? Provoca verdadeira transformação. Muda a direção, muda o caminho. Ele não fica ali voltando o tempo todo no mesmo lamaçal. O verdadeiro arrependimento traz, de fato, mudança a todos nós. Então, a reflexão que eu quero fazer é que quanto tempo faz com que muita gente já não se envergonha mais profundamente do seu próprio pecado? Muitas vezes a gente confessa os pecados de forma geral, né? Igual eu fiz uma oração hoje. Senhor, perdoe os nossos pecados. Às vezes a gente nem cita o nome do nosso pecado na oração, mas a gente sabe o nome do nosso pecado. Pecado tem nome, não tem? A gente sabe também. Tem os ocultos, como Davi diz no Salmo 19, né? Que confessa até os pecados ocultos, que ele ainda não sabe. Mas nós sabemos de muitos pecados e muitas vezes a gente só faz aqueles tipos de confissões de pecados genéricos, né? Ou muito gerais. E nós precisamos aprender um pouco mais sobre essas questões. A nossa confissão de fé, no capítulo sobre o arrependimento para a vida, no 5º artigo, ele diz assim, os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados. Isso não são palavras minhas, são palavras baseadas na Escritura, dita por muitos irmãos que já escreveram sobre isso, né? A nossa confissão de fé deixa claro que a gente tem que procurar de maneira particular arrependermos de cada um, né, dos nossos pecados. Então, queridos, eu creio que o arrependimento, por exemplo, de Zaqueu, é um exemplo bem notável para a gente de um verdadeiro arrependimento para a vida. Eu não vou pedir para você abrir o texto, mas lá em Lucas 19, versículo 8, diz assim, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. De acordo com a Bíblia, é isso aqui que é arrependimento. Não significa que é só nessa área, né? Que é citado de Zaqueu. Mas perceba, ele muda a sua maneira de agir, de lidar com a vida diária, e ainda corrige o que ele errou para trás. Ele tenta reverter a situação, ele luta por isso. E veja, Josias está fazendo isso aqui também. É muito semelhante a atitude dos dois. É um verdadeiro arrependimento acontecendo. E uma vez, então, que estamos arrependidos, nós queremos conhecer mais sobre os propósitos de Deus. E essa é a segunda reforma divina da palavra nesse texto. Então, a primeira, arrependimento para a vida. Josias rasga suas vestes. Mas o que ele quer fazer agora, depois que ele se arrependeu?
Ele quer ter mais conhecimento, ele tem agora um desejo de conhecer os propósitos de Deus. Conhecer o que ele tem que fazer agora. Qual que é a vontade de Deus para a vida dele. E aí no versículo 12 e 13, eu quero que você observe lá comigo mais uma vez. Vamos ler juntos? 12 e 13. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, uma vez que o coração do rei havia sido dilacerado pelo pecado do seu povo e talvez por alguns dos seus próprios pecados, ele queria saber mais a respeito disso. Como ele deveria agora proceder diante dessa revelação do Senhor a ele, né? Então Josias, ele emitiu agora um outro comando. Dessa vez ele encomendou uma delegação para saber mais sobre os propósitos de Deus. Então ele vai procurar sábios, vai procurar alguém que tenha condições de interpretar aquela lei, aquele texto que foi encontrado. Alguém que teria autoridade nesse sentido de explicar aquilo que o Senhor havia confrontado o coração do rei e a nação de Judá como um todo. Então Josias, ele leu a palavra de Deus, ele creu na palavra de Deus e ele agora parte para buscar obedecer à palavra de Deus. E ele também queria saber as implicações da palavra do Senhor para o futuro, para os próximos anos. E com base no que a Bíblia diz que aconteceria ao povo de Deus quando pecasse, Josias duvidou que seu reino conseguisse, então, sobreviver. Inclusive, semana passada eu disse que provavelmente o texto ou as porções que se encontraram lá foi do livro de Deuteronômio. Porque Deuteronômio é um livro da lei onde você tem aplicações sobre como um rei deveria conduzir a nação de Israel. Isso é importante. Deuteronômio é onde tem registrado isso. Não que não tenha, né, em outros livros do Pentateuco, mas Deuteronômio é mais aplicativo para essas questões de como obedecer à lei de Deus. E aí foram passagens como, por exemplo, Deuteronômio 28, versículos 61 a 63, Deuteronômio 29, versículo 21, foram essas passagens que provavelmente levaram Josias a temer o pior e assim a buscar mais sobre os propósitos de Deus. Vamos abrir lá para a gente conferir se é verdade? Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, 61 ao 63. Vamos ler juntos também? Vamos lá. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que éreis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. Perceba isso. E depois a gente sabe que veio o cativeiro, né? Isso se cumpre lá no cativeiro babilônico, tá bom? Agora, outro texto, aí pertinho, capítulo 29, versículo 21. Vamos ler também? O Senhor os separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro. Perceba a associação do livro da lei aqui em Deuteronômio com o nosso texto de 2 Reis. Até o uso do texto em hebraico é muito parecido, tá? Então, quando nós observamos
aqui em diante essas passagens, nós vamos ver então que Josias, voltando aí para o nosso texto, Safã e os seus companheiros não tiveram de viajar para longe a fim de buscar alguém que pudesse trazer direcionamento agora, né, sobre o propósito do Senhor para o futuro. Eles vão para a cidade baixa de Jerusalém. O que isso significa? Eles vão para um bairro lá. Não é ali no centro de Jerusalém, mas eles vão para um bairro. Cidade baixa significava isso, um bairro um pouco mais distante, para encontrar alguém que pudesse interpretar as Escrituras. Então, interessante que aí no versículo 14, a gente vê que em vez deles irem ver Jeremias, presta atenção, quem que estava profetizando nessa época aqui dos profetas? Jeremias. Quem mais? Sofonias, Isaías, não é? Então, nesse período, antes do exílio babilônico, você já tinha ali profetas, bem antes, profetizando o que iria acontecer. Mas aqui, olha que interessante, em vez deles consultarem Jeremias ou Sofonias, que provavelmente quem estava ali mais perto, eles vão procurar uma profetisa naqueles dias. Uma mulher, olha só. Uma mulher chamada Ulda. Interessante isso, né? Poucas vezes a gente tem citações de homens procurando, no Antigo Testamento, consultando uma mulher para interpretar a Escritura. Mas é o que acontece aqui, tá? Olha só. Exato, só 2 vezes basicamente no Antigo Testamento, né? Então, se o Salum aqui, nós vemos ele identificado como marido de Ulda, em 2 Reis, aí no versículo 14, né? É o mesmo Salum mencionado como o tio de Jeremias em Jeremias 32, 7. Então, Ulda era tia de quem? De Jeremias. Interessante, ou seja, é uma pessoa conhecida pela sua piedade. Uma mulher de Deus. E Deus, nesse texto, ele quis deixar registrado que uma mulher seria usada para dar direcionamento a um rei de Judá. Interessante, né? Tia de Jeremias. Provavelmente uma mulher muito respeitada, conhecida pela sua piedade. Então, Salum, que é o esposo dela, colocado aqui, que eu achei muito engraçado, o termo que chama ele de guarda-roupa, né? Se a gente parar para pensar, se fosse interpretar no português só o que é essa ideia, a gente pensa, nossa, deve que o homem era um guarda-roupa, né? Isso. Aí, na verdade, a profissão dele era de guardar as roupas do templo, vestes sacerdotais. Ele tinha aquele cuidado, né? Era a profissão dele, por isso que é citado aqui. Então, interessante que é um pouco incomum, como a gente já falou, encontrar uma profetisa nas páginas das Escrituras, mas certamente não é algo inédito, como a gente já citou. Agora, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que existe um plano de Deus ao longo prazo para quê? Para derramar o seu Espírito sobre toda carne. Onde todos profetizam, não, terão condições de entender a palavra, interpretar a palavra do Senhor. Queridos, isso aqui é até um assunto, às vezes, muito complicado dentro da nossa denominação, né? Quando a gente fala sobre esse tema de mulheres, até que ponto mulheres podem ensinar ou não ensinar na igreja. Mas Ulda, muitas vezes, é um texto meio que desprezado por uma certa ala da nossa igreja, que é um pouco mais exagerada quanto a essas questões. E nem comenta textos como o de Ulda, mas você percebe que homens estão indo atrás de Ulda para ouvir o que ela tem a dizer. Claro, isso aqui não é um culto, não é no culto. Ulda não tem autoridade de homem, mas ela é alguém formada na educação cristã naqueles dias. Ok? Uma boa conselheira, assim como nós temos boas conselheiras bíblicas hoje, que são mulheres, como nós temos boas professoras da palavra de Deus hoje, teólogas, irmãs que são usadas por Deus nesta área na vida da igreja. Mas perceba, tem uma diferença muito grande em ter autoridade como oficial do que você consultar alguém que conhece as Escrituras. Tem uma grande diferença. Né? Isso aqui a gente não negocia, isso aqui a gente não abre precedente dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo.
Então, quando se trata de perguntas sobre ordenação de mulheres, textos bíblicos claros como 1 Timóteo capítulo 2, 12, é o que deve guiar o nosso entendimento acerca desse assunto. O que Paulo fala lá? 1 Timóteo 2, 12. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. E aí? Então, não acho que ele é radical. A questão é que a intenção de Paulo, ele está falando sobre autoridade. A mulher, ela não deve exercer ou carregar em si o fardo de ter responsabilidade espiritual sobre os homens. Ela não, exatamente. Porque Eva, Deus não deu para Eva essa responsabilidade. Então, Paulo vai lá em Gênesis para explicar o que ele está querendo dizer. Então, você percebe que a ênfase em 1 Timóteo é justamente essa lógica. A mulher, a gente entende na igreja presbiteriana, por exemplo, que ela tem várias funções. Ela assume cargo, não assume? Tem a SAF, tem as diretorias das sociedades internas. A gente não tem problema com isso. Qual que é a dificuldade? Exercer autoridade como oficial, como ordenação. Né? Você não tem diaconisas na nossa igreja, você não tem presbíteras e você não tem pastoras na nossa igreja. Mas nós temos educadoras na nossa igreja. Nós temos irmãs piedosas na nossa igreja, que exercem funções abençoadoras na nossa vida. Então, a profetisa, simplesmente, quando ela vai aplicar aqui a lei, vai interpretar essa lei de Deuteronômio, no versículo 15 ao 17, o que ela vai fazer? Vamos ler lá? 15 ao 17. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então, o que Ilda está fazendo aqui é aplicar as palavras de Deuteronômio, mostrando as maldições que são para a nação de Judá. Então, o povo, ele havia aqui quebrado o primeiro mandamento. Eles eram culpados do grande pecado de ter o quê? Qual que é o primeiro mandamento? Ter outros deuses, não é isso? Além do Senhor. Exatamente. Então, Deus considerou isso uma grande ofensa pessoal, como justamente ele faz, como ele deveria mesmo fazer. Né? Então, o povo aqui de Judá provocou a ira de Deus, provocou o furor do nosso Senhor. Então, como resultado dessa idolatria, o juízo já estava acontecendo, na verdade. Há muito tempo o furor do Senhor já estava chegando, estava avançando sobre a nação de Judá. Então, o reino do sul, que nós chamamos de nação de Judá, ele tinha já atingido um ponto muito alto do juízo de Deus. O nosso Deus é longânimo, é fato, é paciente, mas chega uma hora que ele dá basta. Chega uma hora que ele encerra certos pecados. Ele não deixa permanecer perpetuamente os pecados. Ele encerra, ele dá basta. Tudo tem limite. E o nosso Senhor impõe esses limites também, né, na vida do seu povo. E agora, após então esse longo e desastroso reinado aí de vários reis ruins, né, de Judá, como Manassés, que a gente citou na semana passada, não havia chance de recuperação espiritual, de restauração da nação. Eles tinham que enfrentar o cativeiro. Exatamente, né? Então, queridos, diante desse pronunciamento da ira de Deus, será que existe esperança? Pensa você receber uma notícia terrível como essa. Olha a notícia que Josias está recebendo. Vamos entrar na cena com ele. Ele está lá, fazendo a reforma do templo, labutando, trabalhando, delegando, fazendo um monte de coisas boas
para o templo do Senhor, restaurando a adoração. E aí ele recebe a notícia que, não importa o quanto ele se esforce, a nação de Judá vai receber o que merece. Se a gente ouvisse isso de Deus, e a gente está aqui empenhado em servir ao Senhor, e ouvisse que o Senhor não vai nos abençoar, o que você faria? O que Josias fez ao ouvir essa resposta? Tristeceu profundamente, não foi? Por isso que agora fica claro, porque ele se desesperou, rasgou as suas vestes, mas existia esperança mesmo assim para ele. Vamos ver os 2 últimos versículos? Para a gente finalizar, ir para o final. Vamos lá, versículo 19 e 20. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Irmãos, foi difícil para Josias ouvir essa mensagem de Uda, mas suas palavras são úteis também para nós hoje. Porque se nós pararmos para analisar, as profecias aqui de condenação, elas continuam relevantes no século 21, quando nós também temos de enfrentar a realidade da ira de Deus no nosso tempo, nos nossos dias. Porque o juízo de Deus, a ira de Deus, também está sobre as nações, sobre homens que não se submetem à autoridade de Deus. E nós estamos neste mundo. Nós estamos, como cristãos, neste mundo corrompido pelo pecado, neste mundo quebrado. E muitas vezes nós sofremos as retaliações deste mundo sem Deus, como cristãos. Não é nada muito diferente do que Josias também está enfrentando nesse aspecto. Então, o que nós temos que fazer a respeito disso? Se nós vivemos num momento também triste, muitas vezes, de declínio espiritual na vida do povo, as pessoas adoram hoje, no mínimo, tantos falsos deuses quanto as pessoas adoravam falsos deuses naqueles dias de Josias. Só mudou o nome. Oi? Até mais, porque olha as possibilidades. Qualquer coisa hoje vira Deus na vida das pessoas, né? Então, o que nós devemos fazer a respeito disso? O que Josias fez? A gente vai ver isso semana que vem, né? A gente vai ver qual foi a atitude dele em relação a essa maldição, a essa pregação desfavorável a ele e à sua nação. Então, o que nós devemos fazer? Uma coisa que nós podemos fazer é viver para Deus da melhor maneira que pudermos neste mundo quebrado. Como cristão, é essa atitude que a gente tem que ter. Já que esse mundo está destruído, vai tudo acabar mesmo, então eu vou só esperar acabar. Não, não é essa atitude. O cristão é o único que tem condições de viver neste mundo quebrado, destruído, com esperança. Nós, como igreja do Senhor, é o único povo que existe na face da terra que tem condições de viver com esperança nesse mundo caótico. É o contrário. Então, olha só, essencialmente é isso que o Josias fez, como nós vamos ver lá no capítulo 23. E eu queria ir para o final desse estudo, meus irmãos, pensando então que Deus abençoou Josias pelo que ele fez, mas ainda era muito pouco e tarde demais para salvar Judá. Nada das boas obras e das boas reformas que Josias fez poderia salvar o seu povo. Os méritos de Josias não poderiam alcançar Judá. Não poderia alcançar as famílias de Judá. Assim, aplicando para nós, nada que nós fazemos para compensar os nossos pecados pode livrar nossa alma do inferno. Pode livrar o povo de Deus da condenação, caso não se arrependa dos seus pecados.
Nós não temos capacidades, nós não temos méritos para mudar essa realidade da ira, do furor de Deus. Não depende de você. Nós temos responsabilidades, mas é diferente de sermos salvadores. É muito diferente uma coisa da outra. Então, meus irmãos, observe que ao seguirmos o exemplo aqui de Josias na busca de hoje trazendo para nós de uma reforma moderna, ou talvez de uma reforma no mundo pós-moderno, nós precisamos reconhecer que tentar fazer a coisa certa nunca será o suficiente para nos salvar. Nunca. A lei é impotente para salvar qualquer um que já nasça pecador, incluindo Josias. A lei é impotente para este fim de salvar o homem. O apóstolo Paulo explicou isso para nós, lá em Romanos, quando ele disse, Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Pensa em Josias, as obras de Josias não justificaria ele nem a nação dele. Por quê? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que a lei faz é escancarar a nossa realidade. A realidade que somos pecadores e merecemos a morte, o juízo eterno. Então, longe de resolver o problema do nosso pecado, a lei realmente torna o nosso problema pior, na verdade. Porque ela não salva, ela só pode condenar. E o que nós precisamos, portanto, é de alguém que possa nos salvar da lei e dos pecados que a lei condena. Nós precisamos de alguém muito melhor e superior ao rei Josias. Um rei que de fato seja justo, mais do que Josias e todos os outros reis, menos perfeito do que Judá. Ou seja, nós precisamos de um rei chamado Jesus Cristo. E é dessa maneira que esse texto de Josias nos aponta para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? O ponto-chave do texto é mostrar que ele não resolveu o seu problema. Na verdade, é Deus que quis ter misericórdia de Josias. Né? A esperança não está nele mesmo, nem para ele mesmo, mas a esperança está no Deus que teve misericórdia dele. E aí, para a gente citar novamente o livro de Romanos, Paulo vai dizer que o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 3 e 4. Então, tudo o que nos resta fazer, meus irmãos, é nos arrepender do nosso pecado e confiar simplesmente em Jesus Cristo, nosso Salvador. Martinho Lutero, ele disse bem quando defendeu o Evangelho numa disputa teológica em Heidelberg. E, de acordo com Lutero, a lei diz assim, faça isto, e nunca é feito. Aí Lutero vai contrapor isso dizendo, a graça diz, creia nisto e tudo já está feito. Essa é a diferença entre lei e graça para nós, de acordo com o próprio apóstolo Paulo. Então nós vemos um bom exemplo aqui de fé salvadora e de verdadeiro arrependimento na reação do rei Josias diante da palavra de Deus revelada a ele. Então ele estava de fato arrependido dos seus pecados. Não existe verdadeira fruto de salvação se a gente não perceber arrependimento na nossa vida. Nós só podemos dizer que de fato somos cristãos se a gente vive como cristão. A gente só pode ter certeza e garantia de que de fato estamos salvos se a gente vive como um salvo. Eu não encorajo ninguém a pensar que é salvo uma pessoa que não gosta de Deus, que não gosta da igreja, que despreza o povo de Deus. Eu não encorajo essa pessoa a achar que é crente, não. De forma nenhuma. Ela pode, é claro, existem casos, pessoas estão um pouco chateadas, entristecidas, mas um verdadeiro crente, ele resolve isso aí. Ele confessa, ele se reconcilia com o povo de Deus, com a igreja, né? Ele volta para o Senhor. Portanto,
nós podemos chegar na conclusão de que existe esperança para os homens que se arrependem de seus pecados. Existe esperança para aqueles que desejam conhecer mais da vontade de Deus, mais dos propósitos de Deus. E é possível viver com esperança em meio a um mundo que é caótico, que aguarda a ira de Deus. E isso é possível porque temos um Salvador que nos levará para a nossa casa, assim como aconteceu com Josias, no final desse texto. Nós também temos um Salvador que vai nos levar para casa. Nós temos um Rei que nos levantará um dia da nossa sepultura para habitar ao seu lado. Então nós vemos aqui no texto que Uda, ela concluiu essa profecia com palavras de esperança, para que os mensageiros de Josias levassem isso de volta para ele. E é interessante porque o juízo estava por vir, os pecados de Judá eram tão grandes que a ira de Deus não podia ser evitada, mas o dia do desastre seria adiado por tempo suficiente por causa de Josias também. Relacionado a isso, com a vida dele. Soberanamente Deus fez desta maneira, meus irmãos. Então, para nós também devemos lembrar dessa realidade, que o juízo final ainda virá, mas quando tudo o mais for destruído, a nossa vida será poupada pela graça de Deus. Da mesma forma, por causa de Cristo Jesus, nós seremos poupados pela graça de Deus. Irmãos, perceba que a Bíblia é impressionante. A Bíblia, ela nos confronta. Às vezes a gente sai destruído de um sermão, né? Só que ao mesmo tempo, um sermão ele nunca pode terminar sem esperança. Meu Deus, fazer os irmãos saírem daqui sem esperança nenhuma, de que Cristo já resolveu o problema para eles, ninguém volta na igreja não, né? Mas o que eu quero dizer com isso? A Bíblia nos fere, mas ela também nos cura. Ao mesmo tempo que ela está ferindo a gente, ela também está sarando a gente. Porque todo sermão, todo estudo bíblico, toda devocional, ela precisa terminar em Jesus. Jesus é o ponto alto das Escrituras. E deve ser o ponto alto de tudo que nós fazemos, pensamos, estudamos. Então, queridos, a solução não está em nós. Não estava em Josias, nem nas coisas que ele produziu para a glória de Deus, mas está no próprio Redentor, na promessa de um Messias, na promessa de alguém que restauraria de fato o verdadeiro povo do Senhor. Amém? Então nós vamos encerrar, agradecer a Deus pela sua palavra, e na semana que vem a gente vai ver um pouquinho mais sobre como Josias reagiu a essa profecia ruim aqui, né? A respeito dele. Então vamos orar. Então, vou pedir o diácono Luiz para fazer essa oração. Senhor Deus, amado Pai, como é bom, Deus, sabermos que temos um Deus misericordioso, Deus, que ao mesmo tempo em que nos confronta sobre nossos pecados, ó Pai, nos dá, ó Deus, a esperança para que possamos, ó Deus, nos refugiar no Senhor, confessando nossos pecados, sabendo que o Senhor é quem nos escuta, o Senhor, ó Deus, é quem nos capacita e nos molda, ó Deus, a cada dia, para que nessa caminhada, ó Deus, de santidade, nós nos aproximemos, ó Deus, do Senhor. Apesar dos nossos pecados, das nossas dificuldades, ó Deus, o Senhor é quem nos busca, é quem nos chama, ó Deus, ao arrependimento e quem, ó Deus, nos dá, ó Deus, o perdão. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos estudos, ó Deus, nessa igreja, que o Senhor possa, ó Deus, continuar através do Teu Espírito Santo, ó Deus, entrando em nossas mentes, no nosso coração e trazendo, ó Deus, a Tua palavra para que nós possamos sair, ó Deus, cada vez mais edificados, ó Deus, continuar, ó Deus, nos santificando e nos capacitando, ó Deus, no Senhor. Abençoe, ó Deus, que nós possamos voltar em segurança para os nossos lares, aplicando, ó Deus, o que aprendemos aqui nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, continue colocando o desejo ardente, ó Deus, em nosso coração, a servir ao Senhor, a arrepender, ó Deus, dos nossos pecados, rasgando, ó Deus, os nossos corações diante de Ti. Seja, ó Deus, misericordioso, ó Deus, e piedoso para conosco. Continue, ó Deus, nos confrontando dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém.
Amém, queridos. Vão em paz, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.